Olá pessoal, Deus abençoe você, sua família, seu lar, esse ambiente onde você está, independente onde você esteja, que venha a ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. E pergunto para você, como é que foi o seu dia? Você está vendo esse vídeo à noite? Você está vendo esse vídeo de manhã? Como foi a noite passada? Como é que você está? Eu peço muito a Deus que Deus venha te abençoar cada vez mais. É o que eu peço a Deus. E seja o que for que você estiver passando, seja o que estiver acontecendo com você, saiba que é pequeno diante do grande Deus que nós temos, tá bom? Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a todos aí que estão interagindo com o nosso canal, que estão comentando, que estão compartilhando. Continue sendo uma ferramenta de Deus, compartilhando aí, né, esse momento de aprendizado que Deus nos dá a oportunidade de termos aqui, tá bom? YouTube e TikTok, estamos nas duas plataformas aí. Se inscreva, você que não se inscreveu, compartilhe se te edificar e que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas aí, tá bom? Pessoal, nós estamos aí numa sequência de alguns vídeos aí um pouquinho mais didático, né, sobre algumas curiosidades e termos, e hoje vamos trazer sobre esse tema. Você já ouviu falar em foi antro demais. Antropopoiese. Você já viu falar nisso? Comentei uns 3 antro ali. Antropopoiese. Quem está formando você? Deus te molda a imagem de Cristo. O mundo te molda segundo seus padrões. Somos o barro, tu és o oleiro. Não vos conformeis com este mundo, somos transformados de glória em glória. E aqui onde está minha cadeira atrapalhando aqui, que eu vou um pouquinho mais para o cantinho, até que Cristo seja formado em vós, né? Cada uma ali com o seu versículo correspondente, tá bom? Então vamos ver o que nós podemos aprender sobre antropopoiese. Então vamos lá. Todo, não é alguns, todo ser humano está sendo formado por algo. A questão não é se você está sendo moldado, mas por quem. Então vamos lá. O que é antropopoiese? A palavra antropopoiese vem de 2 raízes. Antropos, que nós sabemos que é homem, e poieses, que é formação ou criação. Ou seja, é o processo de formação do ser humano. Não só biologicamente, mas moralmente também. Espiritual e mentalmente, né? E a Bíblia já tratava disso muito antes da filosofia. Aonde? Vamos dar uma olhada lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A palavra hebraica para formou aqui é yatsar. É a mesma usada para um oleiro moldando barro. Então, Deus não apenas criou, Ele modelou. Segundo ponto, existem 2 forças de transformação. A antropopoiese bíblica mostra que existem 2 mãos disputando a formação do homem. Vamos lá. Primeiro, a formação segundo Deus. Vamos lá para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 29, que nos diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou por serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Deus tem um projeto claro: formar eu, você, nós, a imagem de Cristo. E aí isso envolve aqui caráter, santidade e transformação interior. Não é só por fora, não. É interior e é de dentro para fora. E ali em 2 Coríntios, vamos ali para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho
a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aqui a antropoiese é espiritual e progressiva. Outro ponto, a formação segundo o mundo. Vamos lá, Romanos de novo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E a palavra conformar aqui, no original no grego, vem de systematizo, que quer dizer moldar segundo um padrão externo. Padrão externo. Então assim, o mundo também está tentando te formar. É engraçado que as coisas com Deus é de dentro para fora, as coisas do mundo é de fora para dentro. E o que o mundo está tentando formar? Valores distorcidos, identidade superficial, desejos desordenados. Então, o problema não é só o pecado, é a formação errada contínua. Né? Terceiro ponto, o perigo de uma antropopoiese inconsciente. Então, assim, se você não escolhe quem te forma, alguém já está fazendo isso. Vamos lá, livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. E nos diz assim, ó. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então assim, existe dois homens, o velho que foi formado pelo pecado e o novo que foi formado por Deus. O velho que foi formado pelo pecado, ele foi, é como nós dissemos, de fora para dentro. O novo mesmo, estou falando do novo, coração entregue a Deus, o novo, formado por Deus, é de dentro para fora. Então assim, muitos estão na igreja, né? Aqui podemos usar o termo igreja como templo, instituição, vamos colocar assim, e também corpo, né? Organicamente falando. Mas ainda estão sendo formados pelo velho padrão. Quarto ponto, Deus não quer apenas mudar comportamento, Ele quer formar identidade. E nós vamos lá para o livro do profeta Isaías. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Diz assim, ó, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Então o foco não é só o que você faz, o que eu faço, é quem nós estamos se tornando. A antropopoiese divina trabalha em mente, né? Vamos lá, ponto por ponto, mente. Então vamos ali para Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ó, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui é mente, ok? Coração, vamos lá para Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ok? E de espírito. Então, a antropopoiese divina trabalha em mente, coração, e agora vamos ver o espírito. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Quinto ponto, o processo dói, mas é necessário.
Então, o barro, ele precisa ser pressionado, ele precisa ser moldado e precisa ser ajustado. E nós temos uma referência bem bacana ali no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó: E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Então, nenhuma correção parece ser motivo de alegria. Deus usa provas, confronto, processos. Fugir do processo é impedir a formação. Sexto ponto. Aí a pergunta central. Você não pode evitar ser formado, mas você pode decidir. Pode. E a pergunta é: quem está te moldando hoje? Vou até me levantar um pouquinho aqui. É uma pergunta. Então, quem está moldando você hoje? O que está te moldando hoje? Redes sociais? A cultura? Traumas? Ou o Espírito Santo? Quem está te moldando hoje? E nós vamos lá para o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, diz assim, ó: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo seja formado em vós. Aqui está o objetivo da antropopoiese bíblica. Cristo formado dentro de nós. E com isso, pessoal, nós chegamos a que conclusão? Todo dia nós estamos sendo moldados. Você, eu, todos nós, todos os dias nós estamos sendo moldados. Cada decisão, cada influência, cada pensamento, tudo está construindo o homem ou a mulher que você será amanhã. Mas Deus hoje te chama para algo maior. Não apenas desistir. Tem pessoas que acham que a sua existência foi um acaso. Isso não existe. Tudo tem um propósito. Minha vida tem um propósito, a sua tem um propósito. O Senhor é o dono da vida. É Ele que nos deu a vida, né? Então, Deus nos chama, te chama para algo maior. Não é apenas para existir, mas é para ser formado à imagem de quem? Cristo Jesus. Como é que eu posso começar isso, Sandro? Trabalhando aí dentro no teu coração, para chegar a um ponto de você entregar ele verdadeiramente nas mãos do Senhor. Eu chamava isso de aceitar Jesus. Mas eu parei com essa expressão, aceitar Jesus, e aprendi a usar, entregar o coração a Ele. E não é metadinha, pouquinho, não. É inteiro. É o começo de tudo. Fazendo uma aplicação prática dentro de tudo que nós vimos até agora. Examine o que está te influenciando diariamente. O que está te influenciando? Alimente sua mente com a palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo com ela. Permita que Deus confronte áreas que precisam mudar. E não fuja dos processos. É uma formação. E se formos levar uma frase de impacto dentro desse tema, você não é apenas criação de Deus. Você é uma obra em construção. Amém? Pessoal, é incrível. É incrível, incrível, incrível. É por isso que eu digo assim, cada dia é um aprendizado. É uma oportunidade que nós temos, e eu tive agora e você também. E se você foi edificado com essa reflexão, compartilhe. Ajude a compartilhar.
é só uma clicadinha no botão, né? Esse conteúdo tem sido bênção para você? Nos ajude a alcançar mais vidas. Seja uma ferramenta nas mãos de Deus. E nós estamos juntos aí nesse propósito, anunciando Cristo através dessas reflexões, tá bom? Comentários está totalmente liberados aqui para você expor a sua opinião, o que você concorda, discorda, sem corda, coloque aí a sua opinião. Ela é muito importante, com certeza a gente vai aprender com ela. E também, sugestão de temas, pessoal, coloque aí também, que venhamos a trazer aqui, para que venhamos aprender junto aqui no canal, tá bom? Como eu sempre digo, pessoal, uma coisa eu digo, vamos pedir muito a Deus, muita sabedoria, entendimento e discernimento para compreender o que Ele tem para nós, para compreender o que Ele quer fazer na nossa vida. É claro que nós não vamos saber na sua totalidade, porque o nosso Deus é muito misterioso. Ele trabalha de várias formas. Ao mesmo tempo que Ele está trabalhando na tua vida, de alguma forma está se conectando e trabalhando em outras vidas também. Né? Ninguém é estrelinha de Jesus, não, que nós somos só os favoritinhos de Deus, não. Claro que não. Deus ama todos de forma igual. E independente do que você fez, não vai alterar o amor dele por você ou por mim. Por quê? Porque Deus não é igual ao homem, que pode se entristecer por aquilo que aconteceu, sendo que, como ele é o dono do tempo, ele já sabia que você ia cometer aquele erro ou aquela falha. Mas o segredo de tudo é que venhamos a ter um coração arrependido e se humilhar diante dele e entender que nada podemos sem ele e nós sozinhos não chegaremos a lugar algum, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe e fique com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.